Graça e a paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, lerei o versículo 5, que nos diz assim: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Irmãos, após Paulo, na última meditação, falar da necessidade de nós orarmos com perseverança e vigilância, de também intercedermos uns pelos outros, agora ele passa alguns conselhos mais gerais, mas que também são muito importantes para nós. O primeiro desses conselhos é o comportamento com sabedoria. A palavra grega usada aqui, portai-vos, tem o sentido de andar, de conduzir a vida. Dessa forma, veja que Paulo ele não está ensinando os crentes a apenas agirem em determinada situação de forma sábia, mas que toda a vida seja conduzida pela sabedoria. Mas a que sabedoria Paulo está se referindo? Paulo ele fala da sabedoria 6 vezes nessa carta. Em 5 vezes ele relaciona a sabedoria que vem por meio do conhecimento da palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 9, ele disse que orava a Deus para que os crentes transbordassem em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ainda no capítulo 1, mas no versículo 28, ele disse que ensinava a todo homem em toda sabedoria. No capítulo 2, versículo 3, ele demonstra que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. No capítulo 3, versículo 16, ele diz, ou melhor, ele pediu aos crentes que se instruíssem e aconselhassem mutuamente em toda sabedoria. Portanto, ao dizer aos crentes agora que conduzam a vida com sabedoria, ele deseja ver nos crentes a prática desse conhecimento da palavra de Deus no seu cotidiano, pois o conhecimento deve necessariamente transformar o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar para não correr o risco daquela advertência que Tiago faz no capítulo 1, versículo 22 a 24 da sua carta. Ele diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aqui Paulo ele se volta a um comportamento não apenas dentro da igreja, como ele já havia aconselhado lá no capítulo 3, no versículo 12 a 17, mas a um procedimento para com os que são de fora. Com essa expressão, Paulo está se referindo àquelas pessoas que não são parte do corpo de Cristo, não são irmãos na fé. E por que é necessário agir dessa forma com aqueles que muitas vezes procuram o mal da igreja, que perseguem os irmãos? Primeiramente, porque, como diz Levítico 19:14, nós não devemos colocar tropeço no caminho dos cegos. Aqui nós devemos lembrar que o próprio Paulo coloca a respeito da situação espiritual dos ímpios. Em 2 Coríntios 4:4, ele fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Os ímpios estão cegos, cegos pelo Deus deste século, e não devemos, portanto, colocar tropeço neles. Dessa forma, nós não devemos, com o nosso agir e falar, levá-los a uma repulsa maior ainda do evangelho. Além disso, para que também o evangelho não seja denegrido e o nome de Cristo seja desenhado. Muitas vezes o mundo se torna cada vez mais hostil à obra de Cristo por causa das ações imprudentes e insensatas de alguns crentes. Por isso devemos portar com sabedoria. Mas também, por fim, a sabedoria é necessária para que não nos contaminemos com as poluições e corrupções desse mundo. Precisamos de sabedoria para discernir os perigos que muitas vezes enfrentamos apenas por estarmos nesse mundo e envolvidos com pessoas que nada têm de Cristo. E é nesse sentido que Paulo inclui a próxima cláusula: aproveitai as oportunidades. Ou seja, diante do fato de que não nos relacionamos apenas com irmãos que professam a mesma fé,
e estão desenvolvendo a santificação nas suas vidas, mas estamos no mundo envolvido com aqueles que estão cegados por Satanás e são fantoches em suas mãos para promover a perseguição do povo de Deus. Nós devemos aproveitar as oportunidades de fazer o bem e mostrar a glória de Cristo e a superioridade da fé cristã. Aqui, vale lembrar bem o que Jesus disse sobre as nossas obras nesse mundo e do seu propósito. Em Mateus 5, 14 a 16, ele falou: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Enfim, sabedoria e oportunidade estão disponíveis a nós todos os dias. A sabedoria, o modo de proceder de forma certa, pelo conhecimento da palavra de Deus. E as oportunidades, porque estamos envolvidos por pessoas que não conhecem o Evangelho. Que, portanto, Deus nos ajude a viver dessa forma, sempre para o seu louvor. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra, Senhor, em nossa vida, por Tua graça em nós, pelo Teu agir em nós, pela Tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos transforma e nos dá toda a sabedoria que nós necessitamos. Pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha nos instruir, para que possamos nos portar de forma adequada e sempre para o Teu louvor, e sempre aproveitando as oportunidades para a pregação do Teu Evangelho a esses que ainda estão perdidos. Pedimos que sejamos feitos à imagem do Teu Filho, e é em nome dele, portanto, que nós oramos. Amém.